Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriela, sou estudante da FAEL, pelo curso de Letras, licenciatura em Português e Espanhol. Estou cursando a disciplina de estágio supervisionado número 1 e devido à pandemia e ao período de quarentena, estou realizando a gravação do microvídeo com um breve resumo do que seria um plano de aula que eu construí dentro dessa disciplina. Bom, vamos lá. O tema escolhido para esse plano de aula é a coesão textual, ou seja, os elementos que a gente utiliza para alterar ou acrescentar algo ao sentido das frases. Nessa aula eu vou utilizar os recursos convencionais, então lousa, caderno e material escolar do dia a dia. É escolhido um texto atual de um tema que seja familiar para os alunos, considerando que são alunos do 8º ano do ensino fundamental, então eles já meio que escutam e prestam atenção na conversa dos pais, dos adultos, para entender com a visão deles um contexto político, social, enfim. Então, para essa aula eu escolhi um texto que fala a respeito da prefeitura, do Bruno Covas assumindo a prefeitura de São Paulo, que é um texto de 2018. E esse tema também pode ser adaptado de acordo com a época da aula, né? Então, o texto é passado na lousa para ser reescrito no caderno. Depois disso, o professor passa o conceito de cada tipo de uso da coesão textual. Então, um breve resumo do que seria a coesão textual referencial, a lexical, a coesão textual por elipse, por substituição ou sequencial. Também fazendo correlação com o tipo de oração que pode ser usado dentro de cada tipo de coesão textual. Então, pronome, advérbio, conjunção, dentre outros. Então, eu posso realizar uma coesão textual referencial, por exemplo, utilizando uma conjunção. Por exemplo, como ela não estudou, foi mal na prova. Então, o termo como no início da frase seria uma conjunção de coesão textual. Ela altera o sentido, causando referência ao não estudo com a nota ruim na prova. É aberto também, claro, um período para retirar as dúvidas, né? Uma conversa mesmo com os alunos ali dentro do conceito dos tipos de coesão textual. E após isso, a atividade é grifar os termos dentro do texto que foi passado no início da aula, indicando qual é o tipo de coesão textual. E abaixo, ali, né, depois do conceito do tipo de coesão textual, fazer uma lista. É uma aula simples que não vai ter necessidade de muitos recursos materiais para ser realizada. É uma aula que pode ser utilizada posteriormente como reforço ou como consulta para realização de outras atividades, para realização de prova com consulta no caderno e retirada de dúvidas, etc. Foi uma aula que, no meu ponto de vista, é interessante também para o desenvolvimento e para o treinamento da gramática e da escrita à mão, né? Por a gente hoje estar com esse vício de utilizar o celular e os teclados todos os dias, a gente cria um certo vício na hora de escrever, isso gera uma dificuldade. Então, é um exercício mesmo para não ser perdido esse método de escrita à mão, porque com ele a gente utiliza as nossas referências mesmo psicológicas,
e motora, né, de coordenação motora, para desenvolver a escrita. Então, essa é a aula. Muito obrigada e uma boa tarde, bom dia, boa noite.